Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabou agora na Ilha do Retiro, Sport 1, Corinthians 0. Uma partida, confesso para vocês, decepcionante do Corinthians em vários aspectos. Principalmente se a gente pensar que o Corinthians entrou em campo no último sábado, 9 horas da noite, para entrar em campo só hoje, às 5h30 da tarde. Desfalques à parte, acredito que o Corinthians entrou com aquilo que a gente tinha de melhor e que talvez a gente pensou que pudesse produzir alguma coisa, inclusive na dupla de ataque, Vitinho e Yuri Alberto. Gostei, acho que hoje, tirando o Bidon, por incrível que pareça, acho que tirando o Bidon, não tem um que se salve no jogo hoje. Achei o trio de zaga mal pra caramba, achei o Maicon péssimo, Mateuzinho mais ou menos, o Bidu sumido também. Enfim, uma partida decepcionante, um pouco displicente na minha visão do Corinthians. O que incomoda, acho que a gente já falou diversas vezes aqui, o Sport não ganhou nenhuma até pegar o Corinthians, e não é que a gente quer ter razão, a última coisa que a gente quer aqui é ter razão, a gente quer ver o Corinthians bem, mas infelizmente a gente sabe que a postura dos últimos anos, principalmente fora de casa, leva a gente pensar e enxergar as coisas dessa forma, né? Se a gente for parar para pensar, dos 4 times que estão no Z4, o Corinthians empatou em casa com Vitória e com Fortaleza, não conseguiu ganhar nenhum dos dois, perdeu do Juventude fora, porque fora de casa é um parto para o Corinthians conseguir ganhar, e ganhou do Sport na Neoquímica Arena, e hoje perdeu do Sport na do Retiro. Enfim, a sensação que eu já falei aqui diversas vezes é que o Corinthians ele joga por jogar os jogos fora de casa, não é sempre assim, não vem sendo sempre assim, mas parece que a cada 2, 3 jogos fora de casa, um vai ser numa postura dessa. Até acho que jogamos melhor do que jogamos contra o Fluminense no Maracanã, mas também pegamos um adversário que é o lanterna do campeonato, que há 6 meses não ganhava em casa, então a decepção vem por isso, vem por a gente esperar que o Corinthians vai fazer alguma coisa e simplesmente não sai nada. Tiveram alguns lances, sim, de perigo, bola na trave, chute que passa perto, bola que vai para fora, mas num contexto geral muito abaixo daquilo que a gente imaginou. Talvez o fazer um ponto hoje nos deixaria muito tranquilo, a gente entraria muito mais leve contra o Flamengo na próxima semana, mas agora a gente já começa a enxergar que o jogo do Flamengo, por ser em casa pelo menos, que a gente tem que tentar pontuar. Né? A discrepância dos dois times é enorme, o Corinthians não vai ter todos os jogadores à disposição por conta de departamento médico e tudo mais, então vai ficar muito evidente a discrepância, mas na vontade e na raça não vai poder faltar, assim como foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando a gente conseguiu vencer o Flamengo em Itaquera. Eu consegui fazer algumas anotações dos lances do Corinthians no jogo de hoje. Vou compartilhar com vocês e depois a gente fala um pouquinho mais. Eu anotei aqui até os 10 minutos do primeiro tempo que o jogo começou com nervos à flor da pele, né? Muita falta, muito bolinho de jogador em cima do juiz. O jogo estava muito tenso, muito nervoso. Acho que o cara do Sport chega a tomar amarelo com 4 minutos de jogo e qualquer lance os jogadores do Corinthians e do Sport iam para cima do juiz. E aí, dos 8 aos 10 minutos, foi uma sequência de três escanteios seguidos para o Sport, sendo um deles uma falha meio que bizarra do Hugo. O cara bateu, ele foi socar a bola, socou a bola para trás, virou outro escanteio. Nesse terceiro escanteio, o cara bate o escanteio, a bola vai para o outro lado da área, o cara fora da área cruza para dentro da área, o cara toca de cabeça, vem o outro e bate de primeiro e faz 1-0 para o Sport aos 10 minutos. Mas aí vai para o VAR e a gente vê que o cara... que ele tem um cara do Sport que está impedido, bem pouco impedido, mas a gente sabe, 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro impedido, está impedido, e o cara ainda, além de estar impedido, ainda participa da jogada, né, que ele dá meio que um empurrãozinho no Gustavo Henrique. Eu confesso que não achei falta, mas o cara participa do lance por ter ali, quem sabe, deslocado o Gustavo Henrique da jogada. Então o Sport faz 1-0 com 10 minutos, e depois o VAR anula o gol. E aí a gente começa a ver que a gente pensa o seguinte, né? Que sirva para o Corinthians acordar na partida. E assim, depois que tem esse gol no lado do Sport, o jogo fica muito parado. Então toda hora era uma falta, o cara ficava caído, outra hora um cara caía aqui, outro caía ali. Então, até metade do primeiro tempo, tirando esse gol do Sport que foi anulado pelo VAR, não acontecia nada. Era um jogo parado e eu comecei a pensar aqui, bom, se o jogo for para ser levado desse jeito, que fique nesse banho-maria aí, que sobre uma bola, como foi com o Fluminense, a gente consiga vencer, ou que a gente consiga pelo menos pontuar para já chegar na casa dos 30 pontos no campeonato aí. Aí anotei aqui, 31 minutos. O Vitinho, ele tenta um drible, ele pede uma falta, o cara do Sport recupera a bola, ele vai sair jogando, sai jogando errado, o Bidon domina, bate ela colocado.
ela explode no travessão, e pô, quase ia ser um golaço do Bidon, acho que foi talvez a nossa melhor chance ali no primeiro tempo, um belo chute do Bidon. Aos 36 o Bidon cruzou, o Vitinho subiu de cabeça fraco, o goleiro defendeu. Aos 38, o Bidon achou o Vitinho dominou a bola meio que fora da área, fez uma jogada individual, deu uma porrada de esquerda, o goleiro espalma para cima, o Bidu chega no rebote para bater de primeira, chuta de direita, a bola isolou a bola, chutou lá na nossa torcida. Aos 40 minutos, outro gol do Sport. Dessa vez estava mais nítido o impedimento, o cara acha um passe entre as linhas, mas o cara que faz o gol sai um pouco mais na frente ali. E aí deixou um comentário aqui que, por mais que tenha esses 2 gols anulados aí, né, que tenha sido marcado 2 gols anulados, já estava achando mal o trio da zaga, principalmente Ramalho e Hilary, e o Maicon hoje a gente já vai falar um pouco mais. Aos 43 o Corinthians sai bem lá de trás da pressão, o Corinthians sai tocando bem, o Bidu dá o lançamento, o zagueiro do Sport, esse lançamento era buscando o Yuri, o zagueiro do Sport meio que tira para o alto, o Yuri ajeita de peito, o Martinez domina de fora da área, dá uma porrada, ela passa muito perto do gol e quase que faz um golaço. E assim, a gente pode falar da forma que termina o primeiro tempo que, tirando algumas desatenções, as chegadas do Corinthians talvez foram mais perigosas. Bola na trave, chute do Martinez, a boa jogada individual do Vitinho, que o goleiro espalma, enfim. Segundo tempo, aí é aquilo que a gente costuma falar sempre, né? Se não toma o gol na hora que está cantando o hino antes do jogo começar, volta totalmente desligado no segundo tempo. O Corinthians, de novo, toma um gol com 4 minutos do segundo tempo, ou seja, entra totalmente desligado. Um cara que vem trazendo a bola do meio de campo, o Maicon, juro por Deus, é irritante a lentidão do Maicon. É irritante. E se vocês olharem de novo o gol do Sport, o Maicon tenta a todo momento ficar puxando o cara, agarrando o cara e não consegue. E ao mesmo tempo não tem velocidade. Com 4 minutos, acabou de voltar descansado do intervalo, o cara não tem velocidade. É irritante o Maicon. O Dorival ainda não percebeu quão irritante é, mas vocês vão falar, pô, Felipe, mas o cara acabou de fazer das últimas 3, 4 partidas honestas. Mas não dá para ser só isso. E o cara é capitão do nosso time, não dá. Se a gente for falar só dos desfalques, beleza, talvez o meio é Ranieri, Martinez, Carrilho e Garro, tudo bem, eu vou entender. Mas não dá para o cara estar em campo assim e ser tão lento, tão, sei lá, é irritante o Maicon. Obviamente não consegue fazer a falta. O cara chuta, a bola desvia ainda, não lembro se era no Hilary, no Ramalho, confesso que eu não lembro. Aí o cara pega essa bola no rebote, vem costurando todo mundo dentro da área e faz o gol. Ainda chuta a bola em cima do Hugo, pra mim, tá? Pra mim, bola defensável. Eu acho que o Hugo falhou sim no gol do Sport. Pra mim, o chute é em cima dele, a bola meio que passa entre a mão dele ali. Não sei o que ele tentou fazer, o chute no meio do gol ainda, enfim. Gol do Sport e aquilo, né? Vamos ver se pelo menos acorda. E é o que aconteceu. Na minha visão, o Corinthians esperou tomar um gol para começar a acordar no jogo, para tentar alguma coisa. Aos 9 minutos, o Bidu acha um bom passe para o Bidon ali no meio campo, o Bidon dá um bom drible com o corpo, fica de frente pro gol, bate, ela vai para fora. Aos 12 minutos, o Yuri recebe uma bola na área, o cara tá caído, ele consegue meio que driblar o cara caído no chão e ainda assim ele chuta pro gol, mas acerta o cara que tá caído, ou seja, ele driblou o cara que tá caído e conseguiu chutar em cima do cara que tá caído, a bola ainda bate nele e vai para tiro de meta. E eu anotei aqui que é irritante a demora que o Yuri tem para voltar ao normal, né? Se existe esse normal do Yuri, depois que ele fica um tempo fora. Porque é inacreditável, é irritante quantas vezes o Yuri tem que finalizar para fazer um gol. E não foi só esse lance, tiveram outros lances que o Yuri tenta e não dá certo. Então fala, pô, mas a bola não chega, tal, não sei o quê. Esse lance a bola chegou, o cara tá caído no chão, ele driblou o cara. É só acertar o gol, ele não consegue nem isso. Ele conseguiu acertar o cara que tá caído e a bola ainda bater nele e virar o tiro de meta. Enfim, irritante também a demora que o Yuri tem para engrenar de novo. Não sei se está desconexo um pouco, não sei o que é, mas me incomoda, confesso que me incomoda. Aos 14 minutos, o Corinthians chegou de novo, o Yuri toca no Bidon, o Bidon meio que se atrapalha na linha de fundo ali, mas consegue ficar com ela, rola para trás, o Yuri chuta, a bola desvia e vai para escanteio. E, enfim, o Corinthians ainda consegue chegar mais algumas vezes no segundo tempo, sem muita coisa, ainda entraram Thales Magno, Romero, Dieguinho. O Dieguinho tentou um chute que o cara tira, quase faz um gol contra ali, depois deu uma isolada numa outra bola, mas não vou culpar o moleque. O Thales Magno, não tem o que falar, né? A irritação de sempre. Como diz um amigo meu, é cemitério de jogadas, né? 100% das jogadas que ele tenta, ele termina com a jogada, porque não sai nada dele. Como eu falei, desfalques à parte, acho que a gente esperava um pouco mais do Corinthians contra o Lanterna do campeonato. A gente esperava mais do Corinthians em questão de atitude também, porque, como eu falei, foram aí 8 dias praticamente sem entrar em campo. Por mais que é uma viagem um pouco longa, nada absurdo, visto o conforto que esses caras têm.
visto uma semana limpa de treinos. O Corinthians só treinou essa semana, não teve jogo, não teve nada, mas faltou atitude, faltou pegada, faltou muita coisa para o Corinthians hoje. E agora vão querer com certeza justificar contra o Flamengo na próxima semana. Então agora o jogo do Corinthians terminou quase 7h30 da noite e agora vai entrar em campo 8h30 da noite do próximo domingo. E contra o Flamengo vai querer justificar e nós vamos ver. Vamos ver qual vai ser a postura do Corinthians, vamos ver o que acontece com o Flamengo no meio da semana na Libertadores também. Mas o elenco deles, se eles entrarem com reserva, seria titular de muito time aí também, enfim. Mais uma coisa que eu queria falar é que, olhando a rodada como terminou até agora, inclusive o Grenal, a nossa derrota não teve um impacto muito grande, visto os resultados da rodada. Acredito que agora tem alguns times, mesmo que tenham jogos a menos, são times que estão penando muito para ganhar. Então, essa é a nossa sorte. Vamos ver se o São Paulo consegue pelo menos pontuar contra o Santos. Seria bom para nós. Vamos ver se o Cruzeiro consegue fazer a lição de casa contra o Bragantino, que seria bom para nós também, que o Bragantino não abriria mais pontos ali, está 2 pontos de nós. E eu espero sim que a gente consiga pelo menos pontuar contra o Flamengo, porque depois do Flamengo volta uma sequência de quarta e domingo, né? É Flamengo no domingo, é o Inter fora na quarta, depois o chato Mirassol em casa no sábado, para depois pegar o Santos na Vila. Então aí começa de novo. São jogos com times que vão estar tudo ali embolado junto com a gente, que a gente não vai poder perder. Então hoje sim, a gente tinha que contar com esse pelo menos um pontinho, voltar com um pontinho ali para entrar na casa dos 30 pontos, mas já foi, faz parte, acontece. E passou da hora do Corinthians ter mais atitude no campeonato para tentar fazer o quanto antes esses 45 pontos aí, se Deus quiser, e assim que possível começar a pensar um pouco mais e focar e dar prioridade também na Copa do Brasil assim que der. Agora é um assunto, pessoal, que eu queria falar com vocês, para quem chegou até aqui no pós-jogo, é claro. Eu tenho uma conhecida, uma amiga minha de muitos e muitos anos de jogo, dos Gaviões da Fiel. Tá rolando uma vaquinha aí, a Thaís, se eu não estou enganado, acho que eu não estou falando besteira, ela tem um pouco mais de 40 anos, ela já está aí há pouco mais de 100 dias batalhando bastante pela vida aí, ela teve um aneurisma seguido de um AVC, ela ficou muito tempo na UTI, a Thaís agora teve uma cirurgia bem sucedida, graças a Deus, essa semana, e está sendo levantada uma vaquinha para ela, para conseguir arrecadar um dinheiro para dar toda assistência assim que ela tiver alta e for para casa, né? Seja com uma cama hospitalar, seja para fisioterapia, para fono, para qualquer tipo de coisa assim. Então a gente vai deixar aqui no Balança Timão, a gente vai deixar o link da vaquinha na descrição do vídeo e também a gente vai fixar um comentário com o link da vaquinha. Não estamos pedindo nada aqui, pelo amor de Deus, mas assim, se tocar no coração de vocês aí, se puderem ajudar, qualquer quantia que seja já ajuda bastante. Todo mundo vai ficar muito feliz com isso, tenho certeza disso. Para quem puder ajudar a Thaís aí, que eu espero que tudo dê certo. A gente sabe que é um processo lento, mas que a recuperação, por mais lenta que possa ser, que ela fique o melhor possível aí e que a família também fique bem nesse momento. Deve ser uma barra inimaginável. Mas como eu falei, é uma pessoa muito querida, que eu conheço há quase 15 anos e que eu torço muito para que fique tudo bem, tá certo? Então, a gente vai dormir puto hoje é aquele dia que às vezes a gente acorda na madrugada para ir no banheiro e quando lembra quando foi o jogo a gente vai ficar bravo de novo, mas agora é uma semaninha de descanso para no próximo domingo, bem no final da noite, a gente pegar o Flamengo em casa e vamos ver. Quem sabe o Corinthians nos surpreende como foi ano passado, quem sabe o Corinthians não consegue pelo menos pontuar para entrar na casa dos 30 pontos, porque depois lá vem bucho de novo, Inter fora, Mirassol em casa, Santos fora. Vai demorar um pouquinho, alguns jogos ainda, para a gente ter aquela sequência de 2 jogos seguidos em casa de Ceará e São Paulo, provavelmente só mais para o final de novembro, meio de novembro ali. Então é isso, beleza? Então vou ficando por aqui, uma boa semana a todos. Estou feliz de estar de volta para trocar ideia com vocês. Essa semana a gente volta com uma resenha, talvez na quarta-feira, talvez na quinta, a gente vai ver direitinho. E a gente volta na semana aí, beleza? Um grande abraço a todos, tamo junto e vai Corinthians, valeu!